da Vitória, tua filha, tua serva, Jesus. Visita, Pai, estende as suas mãos de poder, amor e graça sobre a vida daquela mulher, Senhor. Que ela possa ser curada para a glória do teu nome, Senhor, do teu nome. Visita também, Pai, a vida da irmã Marluce, da mãe da pastora Gil, Senhor, que novamente está internada, Senhor. Ó Deus, e aguarda, Senhor, a biópsia, Senhor, da cirurgia. Ó Deus, há um porquê, Senhor, há um propósito, Senhor. E eu sei de uma coisa, Senhor, que está na centralidade das tuas mãos, Senhor. Visita a pastora Gil, Pai. Visita, Pai, o pai da Gil. Estende as suas mãos sobre a vida da Ana, Senhor. Ó Deus, essa família que tem se preocupado, Senhor. Mas eu sei que eles serão surpreendidos, Senhor. Eu sei que ela será alcançada, Pai. E o testemunho, Pai, desta família será lindo, para a glória do teu nome, Senhor. E Espírito Santo, este culto é seu, Pai. Tudo que é feito nesta casa de oração, Senhor, é para a glória do teu nome. Então, Pai, fique à vontade no meio de nós. Usa, Pai, a cada um que terá oportunidade, que louvará. Usa a tua filha que ministrará, Senhor. Ó Deus, estende as suas mãos, Senhor. Arranca, Pai, todo desânimo, Senhor, todo desconforto, Senhor, toda dor, todo cansaço, Senhor, ó Deus, toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. E Espírito Santo, tu és bem-vindo. Fique à vontade, Senhor, para curar. Fique à vontade, Senhor, para batizar. Fique à vontade, Senhor, ó Deus, para sarar. Fique à vontade, Senhor, ó Deus, para fazer aquilo que te apraz. É o pedido da minha alma a ti. E eu te agradeço com posse, porque creio no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu vou convidar o pastor Marcos com a leitura oficial. E as palmas adoram o nome santo do Senhor, amém? Aleluias. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Jesus é demais, né, irmão? Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra que se encontra no livro poético de Jó, capítulo do número 1, versículo número 20. Aleluias. Jó 1, 20. Aquele que encontrou, se não encontrou, está no telão. E vamos juntos. Aleluias. Quantos está disposto? Diga amém. Disposto a quê, pastor? A viver algo sobrenatural da parte de Deus nesta noite. Não deixe que as preocupações, não deixe que o mundo externo atrapalhe o que você vai viver nesta noite na presença de Deus. Diz assim: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Pai, no nome de Jesus Cristo, está aqui a tua igreja, teu povo, que chama pelo teu nome. Nós fizemos menção da tua palavra, que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso ser, que possamos aplicá-la como verdade sobre as nossas vidas. Tenha total poder e liberdade a falar aos nossos corações.
Fica conosco, amigo Espírito Santo. Faça conforme lhe apraz. É um pedido da minha alma a ti. Quantos concordam, diz amém. As palmas glorificam o nome do Senhor. Podem se assentar. Há quem diga que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, por conta de se tratar de um assunto onde Satanás estava rodeando. Então há quem diga que há uma história que começa a ser relatada no céu, porque ele vai até os céus. Não vou entrar nesse mérito, vou entrar mais na questão da vida de Jó e tudo que Jó passou. Algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. A primeira coisa que ele ministra no meu coração acerca da vida e a história de Jó é que mesmo ferido, não faltou adoração para Jó. As feridas que o mundo pode provocar sobre nossas vidas não têm o poder de calar a nossa adoração. Todos conhecem a história de Jó, que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus. Qualidades a quais eu creio que você e eu também temos. Podemos ser retos, íntegros, tementes a Deus. Mas nada impede que as coisas naturais possam acontecer sobre as nossas vidas. Você concorda assim? Diz amém. Só para me ver se você está aqui. Sabendo disso, que as coisas naturais podem acontecer sobre as nossas vidas. E vindo sobre as nossas vidas, tais acontecimentos e fatos pode ocasionar o quê? Tristeza, lamento, dor e até mesmo um sentimento de momentaneamente estarmos parados, paralisados por conta de tais acontecimentos. Mas a Bíblia diz que Jó, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20, acontece demasiadamente coisas que vai provocando em Jó sentimentos contrários. Tristeza, perca, dor. Mas quando chega no capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz que ele raspa a cabeça, coloca-se em pé e adora. O que eu quero trazer para você nessa noite é que a vida que vivemos, ela nos presenteia, se assim posso dizer, com momentos bons. Mas também não nos isenta de momentos ruins. Dentre esses bons e momentos ruins que a vida nos presenteia e pode nos ocasionar, também tem os momentos a qual temos que entender que nada sai do controle de Deus. É um momento de se levantar no momento da choro, da dor, do luto e seguir a vida. Porque enquanto estivermos aqui, nessa vida, com este corpo que é tendencioso às dores da carne, enquanto não formos levados a viver com Cristo, aonde teremos um corpo glorificado, aonde não sentiremos dores, aonde não teremos emoções, aonde passaremos uma eternidade com Ele, vamos viver tudo que esse corpo nos proporciona. Então é bom entendermos que o que não pode é faltar o quê? É a adoração, aleluias, na nossa vida. Muito se diz que adorar quando as coisas vão bem é bom. Mas até mesmo nesses momentos que as coisas vão bem, tem hora que falta a adoração no nosso meio. Há quem diga que as coisas estão tão bem, pastor Manassés, que eu não preciso estar na presença de Deus, porque as coisas a princípio estão bem. Mas é também importante que você saiba, e eu aprendi isso esses dias atrás, que as orações que plantamos,
elas são como uma semente que nós não vamos viver ela naquele momento. Pode sim Deus ouvir uma oração sua e trazer uma resposta. Mas pode ser que você, ao orar, aleluia, você provoque uma batalha espiritual. A Bíblia diz que Daniel, ele orou e Deus mandou a resposta. O que aconteceu? Uma batalha espiritual onde o mal tentou intervir para que a resposta chegasse. Mas ele continuou a orar. Então, que não falte na minha vida e na sua vida, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, a adoração. Pastor, mas no momento da dor eu tenho que adorar. Você pode até viver o luto naquele momento. Mas vai ter que ter também um momento de levantar a cabeça e falar: eu sei que o meu Redentor vive e Ele continua e permanece para sempre. Jó, ele passa a perder tantas coisas. A esposa de Jó amaldiçoa ele, fala: pede a morte. E Jó: eu vivi o bom, por que não viverei o mal? E quando ele chega no final, no capítulo 42, ele fala assim: olha, toda a experiência que eu passei, eu já até sabia que ele vivia, mas hoje eu posso contemplar com os meus olhos. Aleluia. Toda prova que passamos, toda dor, toda luta, nos fortalece ao ponto de entendermos e conhecermos profundamente ao Deus da nossa vida e a quem servimos. Então a mensagem para você nesta noite que se faz presente e para você que me ouve é que a adoração, aleluia, é indiferente ao momento que você e eu estamos vivendo. Não importa o momento, irmão. Seja glorificado o Senhor na sua vida em todo o tempo. Que não nos falte, aleluia, o louvor na nossa boca, para tributar a Ele a honra, a glória e ao louvor. Porque tudo que o inimigo quer é que nós tiramos a honra a quem é a honra, o louvor a quem é o louvor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quando o pastor falava, eu me recordei de uma mensagem que eu recebi um pouco antes de vir para a igreja, da pastora Gil. A mãe da pastora Gil, ela está internada novamente. Ela foi internada na sexta noite ou ontem de manhã, alguma coisa assim. E a pastora Gil falava assim, não, na sexta. E a pastora Gil falou justamente assim: Li, eu acabei de pegar o Uber, estou indo para casa, porque eu preciso tomar banho e ir para a igreja. Porque eu preciso me alimentar. E a minha vizinha, a Vânia, ela está internada amanhã, hoje completam 23 dias da internação, de uma cirurgia, de uma retirada de vesícula, onde ela teve, são várias patologias que surgiram depois daquela vesícula. Já são 4 cirurgias, depois da retirada da vesícula, e por último agora uma sepse. E eu tenho clamado, eu entrei na casa dela, eu estou alimentando a gatinha dela, e eu entrei dentro da casa dela e comecei a orar muito. E ela tá na UTI, mas ela tá bem, assim, falando, enfim. E ela gravou um áudio para mim, falando assim: eu estou aqui, esperando ela da igreja congregação, esperando o ancião, o irmão Marcos, o Marquinhos, levar a ceia, porque eu preciso ceiar. Eu falei: gente, pessoas ansiando, seus íntimos, no seu íntimo, no seu profundo, a presença do Senhor. E eu me recordei de um texto, inclusive eu achei lá em Miqueias 7, que diz assim, eu vou ler o 1 e o 7.
Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há caixa de uvas para comer, nem figos temporões, que a minha alma deseja. E lá no 7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esse sermão, ele destaca, igreja, a maturidade espiritual. E nos faz refletir no estado lastimável que Israel enfrentava, ele vivia naquele momento. E quando ele compara uma vinha após a colheita, aonde não se restava nenhum cacho de uva, isso serve para uma metáfora, para a ausência da fidelidade, da nossa fidelidade, da fidelidade do meio do povo. E esse sermão, ele nos exorta a almejarmos, igreja, a maturidade na graça. A gente necessita de uma urgência de crescimento espiritual. A gente necessita desse desejo, dessa vontade de ser de querer contemplar mais e de dar valor às coisas espirituais. Há pessoas neste momento que não podem fazer o que nós estamos aqui fazendo, cultuando a Deus. Outras estão saindo, deixando o seu ente querido, porque precisa desta presença. Ah, pastora, mas se lá, quem está dentro de um hospital sabe como é que é estar dentro de um hospital e se consegue cultuar lá. Então, faça com que este momento seja incrível na sua vida, especial na sua vida. Faça com que esse 2h30 que passemos aqui seja diferente, seja único. Aproveite a presença, aproveite o culto, cultue, adore, louve. Não se sinta como a vindima. Não se sinta como se essa árvore não tivesse nenhum cachinho de uva. Se sinta acolhido, se sinta assim: eu estou no melhor lugar onde deveria estar. Eu estou sentado exatamente aonde eu queria estar. Sinta assim: eu estou sentado, eu estou no lugar aonde eu queria estar. Amém? Eu quero convidar o pastor Euclides. As palmas adoram o nome santo do Senhor. Amém? Aleluia! E na sequência, a diaconisa Patrícia. Sei nem se eu quero pregar depois de domingo, gente. Nunca mais. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, aos filipenses. Capítulo 2, o versículo 25. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muita saudade de vós, todos, e estava muito angustiado, e que tivesse ouvido que ele estivesse doente. E de fato,
esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozije e eu tenha menos tristeza. Por isso que eu enviei ele depressa, para que quando vocês verem ele, regozijem e eu tenha menos tristeza. A carta do Filipenses é uma carta interessante, né? É chamado das cartas das prisões de Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. E precisamente a carta ao Filipenses tem 3 problemas principais na carta. O primeiro problema é o capítulo 1, que fala sobre a questão da prisão de Paulo, que tinha chegado até os filipenses, e a prisão de Paulo causou um sentimento diferente na igreja, um sentimento dúbio. Alguns ouviram que Paulo estava preso e decidiram fazer a obra, só que uns estavam fazendo por amor à obra, por amor a Deus, por amor a Cristo, e outros, vendo que a prisão por Paulo estar preso trazia um glamour, um respeito dentro da igreja, começou a fazer a obra por vaidade. E isso chegou até os ouvidos de Paulo por meio de Epafrodito, que nós vamos falar dele, e o Paulo chegou e falou assim: o que eu vou fazer? Mesmo que seja a pessoa fazendo a obra por orgulho, por vaidade, eu vou impedir essa pessoa de fazer? Aí o Paulo escreve e diz assim: não importa se seja por amor ou por vaidade, o importante é que a obra está seguindo. O importante é fazer a obra de Deus. O importante é fazer o que Deus está pedindo. Seja qual é a motivação, seja qual é o orgulho. Aí o capítulo 2, Paulo vai falar sobre o sentimento que tem a ver na igreja. Já que já tinha esse sentimento, sentimentos contrários, cada um estava tendo um sentimento diferente. Aí Paulo falou assim: nada disso. Não é que eu estou compactuando com o errado, mas dentro da igreja tem que ver um sentimento só. E que sentimento é esse? O sentimento de Cristo. Que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, até a morte de cruz. E Deus o exaltou. E aí chegamos no capítulo 2, depois que Paulo fala que o sentimento de Cristo tem que haver na igreja, aí tem esse segundo problema, que o terceiro problema é de Evódia e Sintique, 2 mulheres que faziam a obra com Paulo e tinham desistido da obra, mas esse aí é para outro assunto. Eu quero falar de Epafrodito. Epafrodito, quando a igreja de Filipos soube que Paulo estava preso, a igreja de Filipos pegou uma oferta, pastor Manassés, e enviou Epafrodito para poder levar essa oferta para Paulo. E Epafrodito, pastora Cida, saiu e foi levar a oferta para Paulo. Mas quando ele chegou lá em Paulo, fazer essa missão, que era levar algo que Paulo estava necessitado, quando Epafrodito chegou onde Paulo estava, ele se adoeceu. Isso trouxe tristeza para Paulo. E essa doença de Epafrodito chegou até a igreja. E a igreja ficou muito triste, porque a igreja que tinha enviado Epafrodito para fazer uma missão, e ele adoeceu, e essa doença era quase doença de morte. E a igreja ficou muito triste, Rogério. E aqui é o sentimento que às vezes acontece na igreja. A gente levanta, a gente envia, Deus coloca para poder fazer algo, e o que acontece com essa pessoa? Uma enfermidade espiritual. Quantas pessoas a igreja levantou, a igreja enviou, e hoje estão doentes espiritualmente? Ei, Luiz? A igreja enviou: você vai fazer uma coisa boa, você vai motivar alguém que está preso. Porque Epafrodito foi levar oferta para alguém que estava preso, estava necessitado. E quando
Epafrodito chega lá, ele se adoece quase de morte. E quantas pessoas a gente olha assim, está firme, está, pastor Marcos, resistente na fé, e você fala assim, então vou enviar ele para ajudar os necessitados. Aí quando chega lá, fica doente espiritualmente. Aí o Paulo fala assim, pela misericórdia de Deus, Deus curou Epafrodito e me curou também. Por isso que eu vou enviar ele depressa para vocês saberem que eles estão vivos e que isso volte a alegria de novo no ministério. E eu tenho uma palavra para a igreja do Senhor nessa noite. Todos aqueles que foram enviados, que estão enfermos nessa noite. Ei, não é que eles abandonaram a fé, não é que eles pararam, eles se desviaram, não. É só uma doença espiritual. Eles estão doentes espiritual, mas nessa noite o Senhor vai curar. E Ele vai trazer de volta para a igreja. E quando a gente vê aqueles que louvavam e louvando aqui de novo, aqueles que pregavam, pregando aqui de novo, aqueles que oravam, orando aqui de novo, a igreja vai voltar a sorrir. A igreja vai voltar a sorrir. Quem acredita nesta noite, glorifica o Senhor. Eita Deus! Deus que gosta de falar para as pessoas certas no momento certo. Ô Glória, vem para cá, Paty. Ah, Deus maravilhoso, viu? E aí, na sequência, eu quero dar a oportunidade para alguém que está com uma vontade de ter oportunidade. Nossa, pastora, eu saí de casa desejosa. Ou desejoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com a igreja o meu devocional dessa semana, que mexeu muito no meu coração e fala sobre Paulo também. Está em Atos 14, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Até aqui. O que mexeu muito comigo nessa semana, nesse devocional, lendo essa passagem Lucas escreve, para seu amigo Teófilo, e ele relata o nascimento da igreja primitiva. E ali ele está relatando para Teófilo como que nasceu a igreja primitiva. E ele conta essa história de Paulo. Paulo estava crescendo já para expandir a palavra de Deus a muitas nações. E essa era a primeira viagem dele. E na palavra de Deus fala que a multidão apedrejou. E ele estava quase morto. E eu até anotei, que mexeu muito comigo, o apedrejamento lá não era como com pedrinhas pequenas, O apedrejamento naquela época era com rochas grandes. E miravam realmente na cabeça. Qual é a pedra que ataca nossas vidas hoje? O desemprego, a solidão, a enfermidade, crises, filhos, ministério, desânimo, etc. Muitas pedras atacadas na nossa cabeça. Mas Paulo se levantou. Ele deveria estar muito machucado, porque ele foi dado como morto. Mas ele se levantou e falou: preciso levantar. Mas o mais lindo disso, que nós devemos nos levantar quando vêm as pedradas nas nossas vidas,
O mais lindo de tudo isso foi que ele se levantou e olhando, eu fui lá olhar no mapa, e ele poderia seguir para a cidade seguinte, que era Tarso, a cidade dele. Mas aqui na palavra fala que ele voltou. Ele voltou para onde ele foi apedrejado, ele voltou para confirmar: estou bem, estou vivo, permaneçam na fé. O importante é entrar no reino de Deus. E eu fiquei pensando, é isso que nós devemos fazer. Nós somos apedrejados espiritualmente, porque há batalhas espirituais. Não devemos menosprezar as batalhas espirituais, porque as pedradas vêm nas batalhas espirituais, mas nós devemos nos levantar a cabeça e fazer como Paulo, ir para frente, pregar o evangelho, levantar a cabeça e, se for preciso voltar para onde era o confronto, eu até lembrei do pastor Carter Conlon, até coloquei aqui na queda das Torres Gêmeas, ele pregou numa ministração dele que tocou muito ao coração, que ele falou que os bombeiros, naquele dia que as torres estavam caindo, e os bombeiros corriam para o confronto, corriam para onde as torres estavam caindo e falavam para as pessoas: corram por suas vidas, só que eles estavam correndo para as Torres Gêmeas, onde estavam caindo. E eu pensei, é verdade, a gente tem que correr para o confronto é a gente pregar a palavra de Deus. Deus está conosco, mas há batalhas espirituais, há batalhas que vai confrontar, mas vamos correr como os bombeiros, que todo dia eu trabalho lá no Santa Cruz e eu passo na frente do bombeiro, e 7h30 da manhã, tá todos eles lá na frente da bandeira, falando lá o juramento deles, e eu paro, penso, eles estão jurando. Então, naquele momento, aqueles bombeiros, eles estavam fazendo o que era para ser feito. Muitos foram mortos nesse confronto, né? E devemos fazer isso. Devemos, através da palavra, através do que foi lido, a gente levar pedrada, sim, mas nos levantar. E se for preciso voltar atrás, dar um passinho para trás para ir mais para frente. E eu anotei: a grande derrota do cristão perseguido não é a tijolada. A tijolada leva para a glória. A grande derrota é quando o ódio que o ataca o converte. Essa é a derrota. A grande derrota de Paulo não era entrar na cidade e ser apedrejado de novo. A grande derrota aconteceria se ele levantasse em vingança com as mesmas armas de ódio que o agrediu. Ele seria um convertido a Satanás. Mas ele não fez isso. Ele foi convertido pelo amor de Cristo. E ele levou a palavra. Ele foi para a primeira viagem, segunda viagem. O pastor Euclides falou agora de Filipenses. E aqui estamos nós, porque ele pegou a palavra. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Faça mais devocionais como este. Coisa linda de se ouvir. Quero dar oportunidade para alguém que saiu de casa assim, sedento. Nossa, que vontade de falar. Vem para cá, Luz. As palmas adoram o nome santo do Senhor. Eita! E depois o evangelista Osvaldo. Na sequência, a Júlia vai preparar o louvor em nome de Jesus. Amém? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Quase 10 meses, eu estive aqui compartilhando com os irmãos uma alegria, que foi a minha demissão da minha antiga empresa. Que, de fato, era uma alegria, mas que era uma alegria carregada de um pouquinho de medo, porque depois de 9 anos trabalhando no mesmo lugar, e aí, sabendo que o mercado de trabalho ele tem um famoso etarismo, né? A gente vai chegando numa certa idade que a gente se preocupa com uma recolocação. Então, por mais feliz que eu estivesse naquele momento de ter saído de uma empresa que estava me causando muitas dores, eu tinha muitas preocupações financeiras, meus planos, meus projetos, e tudo isso me deixava bastante angustiada. Mas a gente não deixa a peteca cair, porque a gente tem um Deus que cuida de todas as coisas.
Eu me recordo que logo que eu saí da empresa, eu fui com a Lilian lá no hospital, ela estava zoadinha das costas. E a gente estava dentro do metrô e ela olhou para mim com os olhos lacrimejando e ela falou assim: o que Deus vai fazer na tua vida é muito maior do que você imagina. E naquele momento meu coração ardeu, porque eu falei: eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, eu tomo posse disso para a minha vida. E aí eu já compartilhei com os irmãos também que eu comecei a trabalhar, já fiz 5 meses na minha atual casa. E eu estou muito feliz com o Senhor. Eu estaria mentindo se eu dissesse que não está sendo complicado, porque tá. Todo começo é muito difícil, a gente é comparada, a gente se cobra. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, mas o Senhor tem trabalhado muito a meu favor. E eu queria compartilhar com os irmãos Isaías 41:10, que diz: não tenha medo, pois estou contigo. Não desanime, pois sou o teu Deus, e o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Eu muitas vezes disse: Senhor, eu nem sou boa, Senhor, nem tenho tamanha competência, Senhor, porque eu me questionei em inúmeras situações, e aí o Senhor colocou no meu coração que Abraão era velho, Lázaro estava morto, Moisés não sabia se expressar, Gideão estava inseguro, Davi foi infiel, Paulo era assassino, Jonas desobedeceu a Deus, Noé se embriagou, Pedro era explosivo, Jacó trapaceiro, Marta andava angustiada, Sara era impaciente, Elias era depressivo. Deus não escolhe ninguém pelas suas qualidades, Ele é quem qualifica. E eu, dia 1º de junho, fui promovida pela primeira vez. E eu digo pela primeira vez porque eu quero mais. Eu estou me esforçando muito para mais. Vez ou outra, meu pai bate na porta do quarto, olha assim e fala: mas minha filha, você ainda está trabalhando? Tô, pai, tô, porque eu quero mais. Eu quero muito mais porque o Senhor coloca desejos, Ele coloca sonhos nos nossos corações, e a gente sabe que a gente tem que se esforçar para isso. Tem um dito, que é bem popular aí, que a gente só cresce no desconforto. Então, assim, não está sendo confortável, não está sendo confortável. Eu tive minha primeira, na verdade, a segunda, né? Eu tenho uma equipe de 13 pessoas para eu liderar. Então, hoje eu sou coordenadora comercial. E eu sou muito grata ao Senhor, porque a gente não é perfeito, mas a gente tem um Deus que pode capacitar, e eu creio que eu tenho um chamado extraordinário, porque é Deus quem me prepara para viver isso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu falei para ela, falei: Loz, é dupla honra sobre a sua vida. Em 5 meses, 2 promoções. Imagina, gente. É um Boeing 007 subindo. Avante. Vem para cá, irmão Osvaldo. Na sequência, a irmã Júlia, e as palmas adoram o nome santo do Senhor. Eita Deus. Como diz o pastor Euclides, o culto está gostoso. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. O culto está gostoso, né? O culto está gostoso. Não é o frio que nos impede, é o calor humano, é a presença dele que nos envolve com o seu calor e com o seu amor, não é verdade? Amém? Vou ser bem breve. 1 Reis, capítulo 19, onde na qual eu tenho apreciado muito esse livro. Quantos ensinamentos ele traz para nossas vidas com poucas coisas, se você atentar à palavra que nos deixou escrita. Amém? 1 Reis, capítulo 19, do versículo 15. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 15. Amém? Diz assim: e o Senhor disse: vai
e volta. Fala para o seu irmão, volta. É forte, isso aqui foi bem no meu fígado. Volta, pastor. E disse o Senhor: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azareel, rei sobre a Síria. Quando eu me apeguei a esse versículo, tomo no banho, eu não sei aonde você tem mais intimidade com Deus. A minha maior intimidade com Deus é tomando banho. Com o barulho do chuveiro, da água ali, sabe? Se torna-se um ambiente tão gostoso. É você e Deus e a água ali caindo ali. A minha intimidade com Deus é no banheiro tomando banho. Onde eu consigo ouvi-lo, onde é só eu e Ele. Eu estou nu perante Ele. Né? A palavra diz que nós temos que ficar, aleluias, de certa forma, nus perante Ele. Sem máscaras, sem roupagem perante Ele. Isso me intriga muito. E aqui a palavra diz, volta. A palavra diz que Eliseu, ele, com medo da rainha, ele foi para a caverna. Ele foi se esconder para a caverna. Elias, perdão. Eu sempre troco Elias, ele pegou e foi para a caverna. Mas Deus mandou ele para a caverna? Nunca. A ordem que Deus tinha para ele era: volta e vai ungir reis. E ele, mediante a dificuldade, mediante a afronta da rainha, mediante ao temor de ser morto, porque os outros profetas já haviam sido mortos à espada. Então ele faz o quê? Como nós fazemos muitas vezes. Nós nos acovardamos e pegamos caminhos que não é o caminho de Deus. O caminho para Eliseu era para ungir reis, e ele pega, ele se acovarda e vai para a caverna. E muitas vezes nós nos vemos nessa situação, pastora Cida, e mediante a nossa dificuldade, pegamos caminhos que não é o caminho do Senhor. Nos acovardamos em algumas coisas. Nos acovardamos até em evangelizar, nos acovardamos até em falar do que Deus tem feito conosco. Nos acovardamos. E aqui Elias, ele nos traz essa palavra. Deus fala para ele: por que você foi para a caverna? Em algum momento você ouviu a minha voz? Vai e se esconde. E quantos de nós hoje nós não estamos nos escondendo? E essa palavra, ela veio de encontro comigo, porque hoje eu fui cobrado, até comentei com a irmã aqui, lá na cozinha. Hoje nós fomos limpar um terreno lá na Sabará, e aí os meus primos mandando mensagem: onde você está? Falando o que tinha que levar. Quem falou que eu olhei para celular? Eu só olho para celular de madrugada no meu devocional. Quantas vezes aí o irmão aqui, ou a irmã faz aniversário, e eu só vou ver à noite. Por quê? Porque há um tempo atrás, eu estava perdido no celular. Até comentei com o pastor. Eu começava a preparar o meu esboço, preparar uma mensagem, e ali eu era tomado por uma curiosidade que me levava a outros temas que o celular me propunha, e eu tirava o foco. Eu fiquei um bom tempo sem ficar com o celular. Até o pastor deve recordar disso. Até ele me cobrou: você não olha celular não? Está lembrado, pastor? No culto de varões. Falei: pastor, eu estava me perdendo, pastor. A rede social estava me tirando do meu foco. E eu continuei, fiz esse propósito com Deus. Fiquei um bom tempo sem olhar celular, só nas horas necessárias. E esse hábito de voltar ao celular, eu perdi. Então eu peço aqui perdão aos irmãos. Perdão aos irmãos. O evangelista não olha o celular, o evangelista não me responde. Sabe que está bravo comigo? Não. Eu me perdi, assim como Eliseu. Eu me perdi. Então eu peço aqui aos irmãos: volte para trás. Preste atenção aonde você se perdeu na sua caminhada. Porque muitas vezes nós tomamos caminhos tortuosos e não percebemos.
Assim como ele estava perdido, ele foi para a caverna. E quantos de nós hoje em dia não nos encontramos em caverna? Caverna do medo, caverna do eu não consigo, ou caverna que você ouviu alguém falar algo de você e você se amedrontou e se entrou dentro de uma caverna. Ei, o que Deus tem para você não é isso. O que Deus tinha para Eliseu não era ficar na caverna, não, era para ele ungir reis. Então nessa noite, pega essa palavra para você, uma palavra de reflexão, qual o caminho você tem tomado? É o caminho de Deus? Ou é o caminho que o seu coração falou, vai? Então muitas vezes Deus tem coisas melhores para nós, e nós nos acovardamos e pegamos caminhos, muitas vezes para a esquerda, dizendo que Deus tem algo muito melhor no caminho da direita. Aqui eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Também que eu não vou ministrar. A Júlia louva e nós colheremos os dízimos e ofertas da casa do Pai. Amém? Só da igreja que é o Pai do Senhor? Ela sempre acha que me pega de surpresa, né? Vou convidar o grupo de louvor, que também não é pego de surpresa. Já estou aqui. Então vamos ficar de pé, gente. Então vamos louvar o Senhor. Ministério hoje de louvor teve nós ganhamos um plus, uma ministração antes do culto. Estávamos em reunião e foi uma bênção para a glória de Deus. Por isso que nós não ensaiamos, mas foi para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Espírito
minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero já convidar a pastora Cida, a ministra dessa noite. Eu quero convidar a Gisele para fazer essa oração. E dizer que quinta-feira nós tivemos um culto muito abençoado. E o culto foi muito para a oração da família. Os irmãos que estavam aqui devem se recordar que a missionária Gisele trouxe uma ministração lindíssima falando sobre a oração. E eu já estou colhendo frutos daquele culto. Essa noite, a Isabela, minha filha, ela veio cooperar conosco. Para a glória de Deus. Aquela que comeu e que bebeu, sentirá sede e sentirá fome. Amém? Temos que ser gratos, irmãos, em todo o tempo. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que puder, inclina tuas mãos para cá, irmão. O culto está gostoso, Jesus está falando conosco, mas a cereja do bolo vai ser agora. Que você venha estar atento, com seus ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Pai querido, Pai amado, nessa noite eu apresento a vida da tua serva em tuas mãos, Senhor Jesus. Tu sabes como ela se encontra, de que maneira ela está, Jesus. Mas que nessa noite, Jesus, o Senhor possa usá-la de uma forma diferente neste lugar, Jesus. Que ela venha ser ousada na tua presença neste lugar, Jesus. Eu creio que o Senhor já ministrou uma palavra sobre o coração da tua filha, Pai. Que nessa noite, Jesus, ela venha falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Jesus. Que ela diminua, Senhor Jesus, e o Senhor cresça neste lugar, Senhor Jesus, querido Jesus amado. Usa ela como uma ferramenta em tuas mãos, Senhor Jesus. Senhor, que ela venha falar não aquilo que a igreja quer ouvir, mas sim que o Senhor tem para falar com a tua igreja, Pai querido, Pai amado. Capacita a tua filha cada dia mais, Pai. Guarda a tua filha, renova as forças todos os dias da tua filha, Pai. Que cada dia mais, Senhor Jesus, ela venha ser usada na tua presença. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. O culto está maravilhoso. Eu estou com meus lacrimejando porque já fazia alguns dias que eu não via minha irmã aqui. E eu me alegrei demais com a sua presença. Eu estava com muita saudade. Então, aproveitei para dar um abraço bem aconchegante. Eu te amo, viu? A gente sente falta.
Chega a doer o meu coração. Desculpem, irmãos. Eu quero que os irmãos acompanhem a leitura da mensagem. Eu me lembro que eu já ministrei em Mateus 24, mas o Senhor me deu uma nova direção nessa mensagem. Quero dizer que é uma honra, não estou à altura de substituí-lo, a pastora. Ela me pediu para ministrar a mensagem nessa noite. E eu não sei como vai ser, mas eu sei que Deus é quem se responsabiliza. E que jamais eu diria um não para os meus pastores. Especialmente para minha pastora, filha, e que eu amo muito. Abram as vossas Bíblias ou acompanhem pelo telão Mateus 24. O versículo 45. Eu vou ler somente esse versículo. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os dois versículos, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? O 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quem é o servo? Jesus, ele chama esse servo de bem-aventurado. E o significado do bem-aventurado na Bíblia, pastora, é essencialmente feliz e abençoado em estado completo de felicidade espiritual. O bem-aventurado na Bíblia significa exatamente isso. O servir na Bíblia não tem relação com obrigação, e sim com amor pelo servir a Cristo. Pastora, como eu sei que o meu servir é por amar? Quando eu faço sem sentir o peso da obrigatoriedade. Nós fomos ensinados e preparados para servir ao Senhor. Não tem como eu dizer que servir apenas ser crente ou cristão. Não há como afirmar isso. Jesus é o exemplo máximo de servo. Ele mostra que o serviço é uma forma de liderança e amor. Servir a Deus é pregar ou falar do amor de Cristo Jesus. É fazer a vontade de Deus. É obedecer a Ele como princípio de fé e não como imposição. Pregar o verdadeiro evangelho que Jesus nos ensinou é também não temer as fagulhas e rejeições. Rejeições humanas, porque o verdadeiro amigo é aquele que aceita o conselho
mesmo que seja na correção. Também destaco que o conceito de servo na Bíblia é multifacetado. Envolve tanto a relação com Deus, quanto a relação com o próximo. Destacando a importância do serviço, da humildade e da dedicação. O amor verdadeiro da Bíblia não é apenas um sentimento, mas também é uma atitude de bondade e cuidado com os outros. Servir na igreja, amados, é um chamado universal para todos os cristãos. E que envolve a dedicação a Deus e o serviço aos outros. Com um coração humilde e um espírito de amor. E é exatamente isso que Jesus fala quando ele faz essa parábola dos 2 servos. Ele está falando exatamente isso. O servir a Deus, se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar a misericórdia, que o faça com alegria. Porque quando nós servimos a Deus na igreja, e esse servir traz peso, traz incômodo, traz cansaço. Ele é um serviço como o funcionário à empresa. Que fica cansado, que reclama, né? Que traz... você tem estresse, fica estressado. Na empresa, muitas vezes é assim. Mas o servir a Deus e a igreja não pode ter esse sentimento. Porque Jesus, como homem, ele se cansava, mas ele não reclamava. Na Bíblia nós não encontramos Jesus reclamando de servir. De uma importância que significava alegria constante para ele. E é assim que nós devemos caminhar na presença do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu já desmarquei compromissos para estar no culto. Compromissos que... eu já marquei compromisso importante. Porque eu senti o desejo de estar na igreja congregando com os meus irmãos. Porque o servir ao Senhor é também... está aqui glorificando a Deus.
Mesmo que você não exerça nenhum cargo de liderança. Mesmo que você não tenha nenhum trabalho para fazer. Mas quando você dispõe no seu coração de cultuar a Deus, você está servindo ao reino com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu comprometimento com a obra de Deus. Eu, escrevendo essa mensagem, eu me lembrei de toda a minha caminhada com o Senhor. Eu tenho 28 anos de conversão ao Senhor. E em todos esses 28 anos, a minha alegria de servir a Ele, ela é completa. Eu nunca me reclamei do dia do culto. Porque nunca foi um peso para mim. Sempre foi muito significante preparar o dia, as minhas coisas. Nunca também deixei ou fugi da minha responsabilidade de casa. Mas eu faço isso com alegria, almejando a hora do culto. Almejando aquilo que o Senhor vai falar comigo. Porque quando nós entramos pela porta da igreja, nós sabemos que Deus está aqui. Nós sabemos que Ele vai falar conosco. Nós sabemos que Ele vai tratar conosco. Ele é alguém real neste lugar. Não é apenas um sentimento. Não é apenas um pensamento. É verdadeiro que Ele está aqui. E eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria de estar na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então esse dia é grandioso, é valioso, é maravilhoso. E eu louvo a Deus pela pastora que trouxe a mensagem de que valorize e agradeça a Deus por você estar aqui. Porque muitos queriam, mas não estão. Porque às vezes se encontra realmente num leito de hospital. Com uma enfermidade que não dá para sair. Para ir congregar. E nem todas as vezes tem alguém para ir levar esse alimento lá na igreja. Exceto que tem uma obra linda. Tem pessoas dispostas a levar a mensagem nos hospitais ou nas cadeias. Mas esse tempo para nós, como o tempo agora, o hoje, o já, é um tempo que você tem que valorizar, você tem que amar. Não pode ser uma fadiga para você. Não pode. Não pode, porque Deus, Ele é real. A presença do Senhor, ela é notória. Na igreja do Senhor. É aqui, quando nós estamos dispostos a trazer a mensagem, a estudar, para ensinar. É fazendo a vontade de Deus que Ele veio para servir no seu ministério, apacentando. E hoje o que nós fazemos também é servir.
Você é servo do Senhor, você serve ao reino. Não pode ser um peso para mim ou para você, esse servir. Tem que ser prazeroso. Temos que ter alegria neste momento. Temos que estar feliz, amada. Como é que eu posso estar feliz se a minha casa está uma bagunça total? Começa com você arrumando essa bagunça dentro de você. Porque se você questiona essa alegria que não existe em você, no servir ao Senhor, porque está tudo bagunçado em casa, significa que você ainda não está fazendo a lição que o Senhor nos ensina corretamente. Quando você serve ao Senhor, você não serve apenas aqui na igreja. Você serve na igreja e serve fora dela. Serve no seu lar. Serve a sua família. Serve aos seus. E esse servir por amor, amados, eu tenho tido experiências em casa, porque o Zé, ele se encontra meio que limitado em algumas coisas, em alguns trabalhos em casa. E por isso que eu escrevi essa mensagem, porque eu tive fazendo uma comparação do servir. E servir por amor, eu vou dar um exemplo. É como você e o seu esposo, ou você e a sua esposa, em que ele tem uma receita médica, em que o médico prescreve alguns medicamentos para ele tomar no horário. E de repente ele se esquece de tomar o remédio no horário. E aí ele se lembra, mas ele fala assim: meu Deus, esqueci de tomar o remédio. E o cônjuge, ele vai até a gavetinha de remédio, pega o remédio e traz para ele tomar. Ele não diz: tá bom, esqueceu, vai lá, pega o remédio e toma. Não. Ele faz por amor, porque ele sabe que o paciente precisa do remédio. E eu faço isso todas as vezes que o Zé está sentado ou deitado naquele sofá que alguns dos irmãos já conhecem. Eu levanto e vou lá e pego o remédio e trago a água, o remédio, dou na mão dele. E volto e coloco a cartela lá e não questiono se ele tem condições, tem possibilidade de levantar e ir até o remédio ou não. Assim é o servir ao Senhor por amor. Você não questiona se você está perfeitamente bom, bem, disposto. Não, você quer servir, independentemente de como você se encontra. Você quer, ninguém o obriga, não é por imposição, não é por obrigação, é por
por amor a Deus. Eu marquei alguns versículos que falam de servir. Essa mensagem, ela não vai ser uma mensagem longa. Ela não vai ser uma mensagem de 40 minutos ou 1 hora. Ela é uma mensagem curta. Mas é uma mensagem que falou comigo. E que eu tenho certeza absoluta que se você ouvir atentamente o que o Senhor está falando nesta noite, você vai aplicar no seu coração. E a partir de hoje, dessa noite, você não vai questionar mais. Mas eu tenho que ir para a igreja hoje. Não, você não tem que ir. Você só vai se você realmente estiver loucamente apaixonado pela obra do Senhor. Eu já falei aqui a respeito da noiva ou do noivo. Quando o noivo, ele conhece a sua amada, todas as vezes que se aproxima o encontro dele com ela, ele palpita o seu coração pula de alegria, porque ele está ansioso para ter o encontro com a noiva. Ele fica alegre, ele fica feliz, ele não vê a hora desse momento chegar. Não é verdade, Lívia? Você não fica contando as horas para encontrar com o André? Não é verdade, pastora? Quando você está longe do pastor Marcos, você não fica ansiosa logo para encontrar com ele? Não é verdade, irmã Simone, que você é apaixonada pelo pastor Manassés? E que ele sai de manhã para trabalhar e à noite você prepara um jantar para agradar a ele? Conhecendo muito bem o amor que a Miriam sente pelo diácono Luiz, porque eu conheço esse casal. Não tem dia, não é semanas, é toda hora que nós queremos estar com eles. Por que deveria ser diferente com o Senhor? Nós temos que ter esse desejo todo dia, toda hora, todo minuto e todo segundo. Nós deveríamos ter esse desejo na alma de ouvir a voz dele incessantemente todos os dias. Por que então nos cansamos? Por que então nos reclamamos desse momento estrondoso, maravilhoso, desejoso? Primeiro a Pedro 4:10 diz assim a palavra do Senhor: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Em Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis todavia, contudo, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros pelo amor. Aleluias. Em João 13, do 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E no 17 ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quando Jesus está falando essas palavras, amados, ele não estava afirmando para os discípulos lavar os pés. Não. Ele não estava dizendo que era para os discípulos lavar os pés das pessoas. Jesus, ele estava ensinando como cuidar da igreja que eles iam fundar, que eles iam construir, do rebanho que eles iam apacentar. Jesus, ele estava dando o exemplo de como tratar a noiva de Cristo. E agora eu quero fazer a conclusão dessa mensagem, para encerrar. Eu falei que seria uma mensagem curta. Servir na igreja, ela vai além de tarefas práticas, pastor. Ele envolve um coração disposto a ajudar, um espírito de humildade e o desejo de glorificar a Deus. O serviço é uma expressão de amor e gratidão a Deus, refletindo o caráter de Cristo e edificando a comunidade de fé. É importante lembrar que o serviço não se limita apenas aos cultos ou atividades formais, mas deve permear todas as áreas da vida cristã. Ao servir, a igreja se fortalece e se torna um testemunho do amor de Deus para o mundo. Por isso nós temos que se esforçar, se preparar, porque todo aquele que serve é servo. E não é como um funcionário que recebe o seu salário todo final do mês, ou todo quinto dia útil do mês. Mas é aquele que sabe que Deus é galardoador e que a recompensa é o galardão pelo serviço.
a igreja de Deus. Eu quero agradecer a Deus com a oração. Agradecer a Deus porque o Senhor tem sustentado a minha casa, o Senhor tem sustentado a minha família. Eu quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de servir a igreja. Eu quero agradecer a Deus pelo testemunho da Lívia. O testemunho da Lívia, ele traz uma certeza de que Deus é galardoador. E não se dá para medir a fé de ninguém. Todas as coisas que você alcança vindo direto do reino não significa que é porque você tem mais fé ou menos fé, por você não estar recebendo. Bênçãos materiais, elas vão ficar. Não levamos nada daqui. Mas saber que você tem uma família estruturada, que você tem uma casa alicerçada. Para um cristão, é atribuir tudo isso à bondade e misericórdia do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele colocou esse entendimento no meu coração. E no coração do Zé. E no coração de toda a minha família. Muitas vezes a gente pensa que nunca vai acontecer. Hoje eu fiquei muito feliz e eu não me vanglorio de nada, porque eu não tenho mérito. O mérito é todo do Senhor, mas eu até mandei o vídeo no grupo do Anderson e da Nayara servindo ao Senhor com seus dons. Eles estão se esforçando ali na comunidade que Deus abriu ali perto de casa, na Bíblia Ágape, a igreja. E hoje foi o primeiro dia de apresentação deles, tocando. E eu fiquei muito alegre. Eu fiquei muito feliz, pastor. Porque quando a gente ama a obra do Senhor, quando a gente serve no reino, você não quer apenas ouvir a mensagem, mas você quer fazer algo. Isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Você deseja, você almeja ser útil na casa do Senhor. Eu também estive pensando na nossa querida Dora, a nossa irmã que nós amamos, que muitas vezes nós até pensamos, a igreja ela está bonita, ela está limpinha, ela está adornada, mas nós não procuramos saber quem o fez. E essa mulher,
ela sai de casa toda sexta-feira ou toda quinta-feira, quando tem algo para fazer na sexta, para limpar a igreja. Para aprontar a igreja para recebermos aos domingos a Dorca, que fez 73 anos, que ainda está fazendo 73 anos hoje. E que com 73 anos ela não reclama de vir trabalhar para o Senhor aqui, pastora Lília. Que todos nós sabemos que não é fácil essa tarefa. Mas ela faz com amor e por amor a obra de Cristo. Eu não sei qual é o desejo que você tem no seu coração de servir ao Senhor na obra. Se você tem o desejo de servir o Senhor, louvando, louve. Se você tem o desejo de servir ao Senhor nessa obra, pregando, pregue. Se você tem o desejo no seu coração de servir ao Senhor nessa obra, falando do amor de Cristo, fale. Se é contribuindo, contribua com alegria, porque isso também é servir ao reino de Deus. Não por obrigação, não com peso, não preocupado do que lhe vai faltar, porque o Senhor, Ele prepara na sua vida. Como aquele povo do deserto, 40 anos. Os sapatos não se gastavam, as roupas não se rasgavam. O Senhor servia de dia e de noite. Quando eu ouço alguém dizer que serve ao Senhor e lhe falta tudo, meu coração fica triste. Porque talvez esse servir ao Senhor não está sendo um serviço de alegria. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. As promessas que o Senhor escreveu na Bíblia, elas se cumprem todos os dias nas nossas vidas. E eu tenho exemplo de pessoas que eu estou com elas todos os dias. Eu tenho exemplo da minha casa. E eu sei exatamente que tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós não estamos aqui, Pai, simplesmente porque alguém o convidou. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que esse tempo que nós estamos aqui é o tempo que o Senhor fala conosco, que o Senhor sonda, que o Senhor toca, que o Senhor já está presente aqui, Pai. E é um prazer estar na Tua presença, Senhor. Oh Deus, contempla a Tua igreja nesta noite, Pai. Sonda o coração da Tua noiva, Senhor. Meu Deus, se há, meu Pai, algum incômodo ao servir ao reino, Pai, no meu coração,
no coração da igreja do Senhor, este incômodo, Senhor, não é apenas um sentimento, mas é uma enfermidade que deve ser arrancada hoje, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Porque servir a Ti, Pai, há um sabor especial, Deus, a qual nós devemos carregar em nossas vidas continuamente, Senhor. Porque quando nós estamos aqui, Pai, nós estamos ouvindo o Senhor falar. Nós estamos sendo tocados pela Tua palavra, Senhor. E o que nos alimentamos, Pai, esse alimento ele tem que servir para alimentar outras pessoas. Oh Deus, que nós possamos sair desta noite convicto, Pai, que servir ao Senhor traz um peso de glória. E não de cansaço, de fadiga e de tristeza, mas de alegria constante por servir a igreja, por servir a Cristo, por servir a noiva, Pai. Nos dá, Senhor, saúde mental, saúde física e espiritual, Pai. Para que possamos, meu Deus, aproveitar em todo o tempo, enquanto estivermos aqui, Pai. É o pedido da minha alma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvo e glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa foi esta palavra, digna de toda aceitação. Daria não, dá para ganhar o mundo através dessa palavra. Até parece que a pastora Cida estava na nossa reunião. Deus, ele é bondoso com a igreja. Tem 4 cultos que Deus está tratando só com a noiva, cuidando da noiva. E a reunião hoje com o grupo do louvor, a pauta era exatamente essa, pastor Euclides. Que coisa linda. Vai servir, serve com amor. Honre a Deus com o seu chamado. Eu falei algo hoje na reunião que encaixa muito em tudo que foi dito. A pessoa, quando ela ganha o primeiro pedaço no bolo, quando é cortado o primeiro pedaço ali no bolo, muitas vezes a pessoa pode nem gostar do bolo. Era assim com o Theo. E é assim com Deus. Às vezes a gente pensa que com Deus, o nosso ato de dar o dízimo a Deus, pastor, é o monetário, é o dinheiro. Mas não é, não. É a honra a Deus. É você honrar a Deus. E eu lembrei disso hoje pela manhã, por conta do meu filho. Ele sempre fez questão de ganhar o primeiro pedaço do bolo, sem gostar de bolo. Só depois que ele provou do bolo da Aline que ele passou a gostar. E é verdade. Por muitos anos ele ganhava o primeiro pedaço, missionária, só pelo fato de ganhar e entregar para alguém.
E às vezes a gente acha que Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus só quer ser honrado. Então honre o Senhor com o dom que Ele te deu. Honre o Senhor com o ministério que Ele te entregou. Honre o Senhor com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com a sua finança e com o serviço ministerial que Ele te entrega. E servir a Deus, irmão, nunca foi peso. Eu testemunho isso direto. Por conta que o nosso trabalho, quem trabalha na feira sabe que é exaustivo. Não que o dos irmãos não seja, mas o nosso muitas vezes é virar a noite e o dia. Estende-se, né, o dia ainda, né? E muitas vezes eu chego em casa e falo assim, hoje eu não vou para o culto. Aí daqui a pouco o Espírito Santo vai. Ele empurra assim, você vai. Aí eu saio daqui como uma criança, irmão. Renovado. Então servir ao Senhor não é cansaço. Que Deus continue te abençoando, te dando graça, sabedoria para ministrar a palavra de Deus, pastora Cida. Boa foi essa palavra. Você recebe essa palavra? Toma posse dessa palavra, aplique ela na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, você, meu irmão, que nos acompanha pelas redes sociais. Tenha uma noite de bênção, de paz, de vitória. E que esta palavra, que falou grandemente ao meu coração, possa ter falado ao seu coração. Está encerrada em nome de Jesus. Amém.